Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da disciplina de Geometria Analítica e hoje falaremos rapidamente sobre base em V3, tá? Então, para definir base, apresentaremos a noção de dependência linear e independência linear e logo em seguida já definiremos base e em particular com essa noção de base, veremos que dado qualquer vetor em V3, ou seja, um conjunto dos nossos vetores, podemos associar, fixando uma base, uma tripla de números reais. E veremos como que soma de vetores está associado com essa tripla de números reais, multiplicação por um número, como que está associado com esses números reais, ou seja, multiplicação de um número real por um vetor, como que essa multiplicação está associado com essa tripla de números reais associados aos vetores e outras propriedades que discutiremos aqui no curso e operações estão relacionadas com essa tripla de números reais. Então vamos lá, para falar em base precisamos definir a noção de dependência e independência linear. Então aqui no curso faremos olhando a quantidade de vetores no conjunto, tá? Então, se temos, o primeiro caso é quando é um único vetor unitário, ou seja, um vetor unitário não, né? É um conjunto unitário, ou seja, com um único vetor. Então, esse conjunto é linearmente dependente. E aí, vamos abreviar aqui no curso, só por LD. Então ele é linearmente dependente se ele for vetor nulo. Ok? Então dizemos que um conjunto formado por um único vetor é linearmente dependente se ele for vetor nulo. Caso contrário, ele é Li. Caso contrário, ou seja, se V1 não for vetor nulo, é linearmente independente. E fixando também aqui uma nomenclatura, independente. Linearmente independente, usaremos essa, tá? LI. Então sempre que aparecer LI ou LD, significam linearmente independente, linearmente dependente. Para dois vetores, ou seja, como é que definimos para dois vetores? Ou seja, V1, V2 é um conjunto LD se V1 e V2 forem paralelos, ok? Ou seja, já vimos essa noção, né? Dois vetores são paralelos se os segmentos orientados que representam eles são paralelos. Então V1 e V2 é linearmente dependente se V1 e V2 forem paralelos. São paralelos. Em particular, com as coisas que já vimos, dizer que eles são paralelos significa, ou seja, que um é múltiplo do outro, tá? Então, de fato é uma equivalência, dois vetores são paralelos, se e somente se um é múltiplo do outro, tá? Ou seja, e isso segue das coisas que já vimos, tá? Ou seja, V1, ou seja, um é múltiplo do outro, tá? Dizer que um é múltiplo do outro significa que tem um número real que multiplica V2, que isso é o vetor V1, né? Ou seja, V1 é um número real vezes V2 ou ao contrário, V2 é um número real vezes V1, tá? Então, em particular, né, quando eles são paralelos, um depende do outro, né? Essa noção de linearmente dependente. Então, dois vetores são LDs se eles forem paralelos ou, caso contrário, eles são LI. Caso contrário,
Caso contrário, são LE. Ok? Para 3 vetores, ou seja, 3 vetores V1, V2. Então aqui para nós LI, LD, se eles forem paralelos ao mesmo plano, tá? Ou seja, então V1, V2, V3 é LD, se forem paralelos ao mesmo plano. São paralelos ao mesmo plano. Ou seja, os 3 vetores são paralelos ao mesmo plano. Por exemplo, esses daqui, né? Você tem 3 vetores aqui, 3 representantes de um vetor. Esses 3 representantes são paralelos a esse plano aqui da lousa, né? Então nesse caso dizemos que eles são LDs, caso contrário são LI. Caso contrário quer dizer que eles não são paralelos ao mesmo plano, né? Caso contrário é LI. Ok? E 4 vetores são sempre linearmente dependentes. Então, 4 mais vetores, V1, V2, V3, V4 e V5, assim por diante. São linearmente dependentes, sempre. Aqui é até um Vn, né? Com n maior ou igual que 4. Então sempre que você tem 4 ou mais vetores, esse conjunto é sempre linearmente dependente. Talvez, para não ter confusão, valeria a pena aqui colocar que é um conjunto ordenado, tá? Porque V1 poderia ser igual a V2, tá? Ou seja, V1 conjunto V1 e V1 são sempre linearmente dependentes. Mas acho que fica claro, tá? Ou seja, então aqui V1 e V2 podem ser iguais, tá? Mesma coisa que V1, V2 e V3 podem ser iguais, ou seja, V1 e V2 podem ser iguais. Daí no caso vai ser sempre LD, né? E aqui a mesma coisa, tá? Tudo bem, então um conjunto com um único vetor é linearmente dependente, se for nulo. Aqui com 2 a definição, com 3 e com 4. Dois fatos que vamos comentar aqui. Na verdade antes, né, vamos utilizar uma nomenclatura, fixar uma noção, que é o seguinte: se você tem um vetor, então se U se escreve como combinação, ok? Que significa que você continua até um número finito aí de vetores e números reais aqui, que cada AI aqui é um número real, tá? Ou seja, os números que aparecem aqui são números reais, tá? Esses AIs. Então é um número real multiplicando um vetor em cada uma dessas parcelas. Então se U se escreve dessa maneira, então dizemos que U é combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, tá? Então é uma definição. Então se isso acontece, dizemos que U é combinação linear dos vetores V1, V2,
até Vn. Então, a combinação linear dos vetores. Esses números aqui são chamados escalares. Os AIs, nesse caso aqui, são chamados de escalares. E, além disso, dizemos que V1, V2, Vn gera o vetor U, tá? Então, também dizemos que... Então, neste caso, também dizemos que V1, precisa ser assim não, V1 até Vn, V2, Vn, né? V2, V3 até Vn geram U. Ok? Ou seja, então, se você tem uma expressão dessa forma, então dizemos que V1, V2, Vn gera U, ou que U é a combinação linear dos V1, V2, Vn, e que os AIs aqui são os escalares, tá? São chamados escalares. Então é mais uma nomenclatura. Agora sim podemos falar dois fatos sobre linearmente independência e linearmente independência, que são os seguintes. Então, vamos colocar como proposição, ou seja, é um resultado. Não faremos a demonstração, mas vamos pelo menos justificar uma delas. Vamos lá. Primeiro é que um conjunto V1, V2, V3 é linearmente dependente se e somente se um deles é a combinação linear dos outros dois, tá? Ou seja, se e somente se V1 é a combinação linear desses daqui, ou V2 é a combinação linear desses, ou V3 é a combinação desses dois aqui. Então é linearmente dependente se e somente se um deles é a combinação linear dos outros dois. É a combinação linear. E o que significa dizer que é a combinação linear? É essa noção aqui, tá? Que acabamos de conversar. É a combinação linear dos outros dois. Não iremos fazer a demonstração, mas pelo menos uma ideia é a seguinte: como eles são linearmente dependentes, significa que eles são paralelos ao mesmo plano. Então, em particular, e é se somente C, né? Eles são linearmente dependentes, se somente C, ou seja, V1, V2, V3 são paralelos ao mesmo plano. Então, significa que é possível encontrar representantes para V1, V2 e V3 que estão contidos em um mesmo plano. Então, eles são linearmente dependentes, se e somente C existem representantes para V1, V2 e V3 que estão contidos em um mesmo plano. Então, por exemplo, nesse plano aqui da lousa, aqui você teria V1, aqui teria V2 e aqui um V3, tá? Aqui são representantes para V1, para V2 e para V3, segmentos orientados. E mais ainda, você poderia escolher um V1 e V2 assim, por exemplo, né? Então aqui você tem um representante para V1, um representante para V2. Vou colocar assim mais... E você tem um representante para V3. Então aqui V3, vou fazer de uma outra cor. Você também poderia escolher um representante aqui para V3. Ok? Vou tirar daqui.
Esse com giz branco é um representante para V3. Então, em particular, você conseguiria escrever este V3, por exemplo, aqui, né, como combinação do V1 e do V2, tá? Só lembrar daquela regra do paralelogramo, né? Então, você teria que multiplicar o V1 por um número, aqui. Multiplicar o V2 por um número também, mais ou menos aqui assim. Então, seria um múltiplo de V2, um múltiplo de V1, e com a soma... Aqui não ficou muito bom o desenho, mas... formaria um paralelogramo, né? Então, aqui tem que diminuir um pouquinho. Seria um múltiplo de V1, aqui um múltiplo de V2. Tá meio torto aqui, né? Que seria... Tá voltando, aí você tinha um V1, multiplicou ele por um número, lambda aqui. Nesse caso aqui menor que 1 até. Então você encontra um múltiplo de V1. Ou seja, V1 vezes um número real vezes V1. Mesma coisa aqui para V2, né? Você multiplica o V2 por um número real. Você encontra um múltiplo de V2. E aí você escreveria o V3 como combinação linear de V1 e V2, né? Lembrando aqui, pegaria esse múltiplo aqui do V2 aqui. Então seria um A2V2. Não sei se ficou muito pequeno ali, mas acho que dá para enxergar. Então, esse múltiplo de V1 mais esse múltiplo de V2 seria exatamente V3, tá? Não é uma demonstração, mas é só uma ideia por que isso acontece, tá? Então, V1, V2, V3 é linearmente independentes, significa que representantes estão contidos no mesmo plano. Então, pelo menos um destes você escreve como combinação dos outros dois, tá? Deixa eu ver se ficou pequeno. Acho que não ficou tão pequeno, não. Então, esse é o primeiro fato, ou seja, uma caracterização quando três vetores são linearmente independentes. E o segundo fato, que é que se você tem três vetores, V1, V2 e V3, linearmente independente, então significa que qualquer vetor, qualquer vetor é combinação linear de V1, V2 e V3, tá? Então qualquer vetor W é combinação linear de V1, V2 e V3. É combinação linear de V1, V2 e V3. V2 e V3. Ou seja, essa noção aqui que tínhamos dito, né? Ou seja, existem números reais A1, A2 e A3, existem números reais A1, A2 e A3, que são números reais, tais que o vetor W se escreve como combinação linear do V1, V2 e V3. E isso é para qualquer, tá? Então qualquer vetor W em V3, ele é combinação de V1, V2 e V3. Ou seja, você consegue encontrar números reais A1, A2 e A3, tais que o W se escreve dessa maneira, né? Mais A3. E além disso, esses escalares aqui são únicos, tá? Ou seja, A1, A2 e A3 são únicos. Ou seja, você não consegue encontrar outros números reais. Ou seja, você não consegue encontrar um número real diferente de A1, ou de A2 ou de A3, que essa combinação seja W. Então os números reais ali.
Além disso, os números reais, ou seja, os escalares, né? Ou seja, já definimos essa noção aqui. Isso, os escalares, que são os números reais, né? Os escalares A1, A2 e A3 são únicos. Claro, para cada W você tem um A1, A2 e A3, mas ele é único. Eles são únicos para cada W. A1, A2 e A3 são únicos. Ok? Então esses seriam os dois resultados aí, que está relacionado com a noção de linearmente dependente e linearmente independente. E com eles podemos já falar a noção de base e as consequências disso, tá? Então, definição. Então, o que é uma base em V3? Então, uma base em V3 é uma tripla ordenada de vetores linearmente independentes, de vetores linearmente independentes. Ou seja, você tem V1, V2 e V3. Ordenada de vetores linearmente independentes. Podemos fazer assim, vai? V1, V2, V3. Vou colocar um parênteses aqui só para ficar claro que é ordenado. Tá? Ordenado significa ter uma ordem. Está dizendo quem que é o primeiro elemento da base, o segundo elemento e o terceiro elemento. Ok? Então o que é uma base? São 3 vetores linearmente independentes. Em consequência disso, né? Ou seja, significa que qualquer vetor em V3 é combinação linear desses caras aqui. E além disso, os números que aparecem aqui são únicos, tá? Então, em particular, dado fixado uma base, de V3, ou seja, escolhidos 3 vetores linearmente independentes, então fixado uma base vou chamar aqui de E, vai. Do nosso conjunto de vetores, temos que para todo número real, que para todo vetor, então temos que para todo vetor W, existem números reais, A1, A2 e A3, que isso acontece, né? Então, para todo vetor W, temos únicos aqui, já. A1, A2 e A3. Então, tais que isso acontece, né? A1, W1, mais um A2, W2. Eu vi aqui, desculpa. V2. Ok? Isso é uma consequência, ou seja, uma base significa um conjunto de 3 vetores linearmente independentes e pelo fato, ou seja, por esse resultado que tínhamos apresentado agora há pouco, significa que sempre existem, dado qualquer vetor, sempre existem números reais
que você escreve o W como combinação desses vetores, tá? Em particular, então, para cada vetor W, você está associando 3 números reais, tá? Ou seja, uma tripla de números reais A1, A2 e A3. Então, desta forma, podemos associar para cada vetor 3 números reais A1, A2 e A3. Então, desta forma, ou seja, podemos associar cada vetor W com uma tripla ordenada. Ordenada, vou chamar aqui de A1, A2, A3. E, seja, para ficar claro, ou seja, porque esses números reais dependem da base, né? Então, fixado a base, você tem, e dado qualquer vetor, você tem 3 números associados a esses vetores, a esse vetor W. Quem que esses números? São os números que aparecem aqui, né? O número que você multiplica por V1, o número que você multiplica por V2 e o número que você multiplica por V3. Então, para cada vetor você tem uma tripla ordenada e aqui a gente coloca o E para dizer que base que está relacionado a esses números reais, tá? Esses números reais aqui são chamados, que esse cara aqui é chamado A1, A2 e A3. São chamados de números reais, são chamados de coordenadas de W, né? De W na base E. Ok? Então são chamados de coordenadas de W na base E. Em particular, uma coisa temos o seguinte, só para ficar claro, ou seja, qual que é a brincadeira, né? Então fixado uma base, ou seja, tem uma base E, V1, V2 e V3. Então você escolhe um vetor W1, por exemplo, aí. Então significa que tem únicos números reais A1, A2 e A3 que você multiplica o A1 por isso e assim por diante. Essa combinação dá o W1. Né? Então aqui tem um A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3. E dado um outro W2, ou seja, significa que existem números reais, B1, B2 e B3, que multiplica o B3. Ou seja, então V1, V2, V3 gera o W2 e gera W1, na verdade gera qualquer vetor de V3. Então podemos sempre fazer essa associação, ou seja, fixado uma base, então para cada vetor W1 você tem uma tripla ordenada, né? Vamos até escrever aqui igual, mas é uma associação, tá? A1, A2 e A3. Significa isso, dado 3 números reais, quem que é esse vetor? É este vetor aqui que você escreve, tá? Como combinação do V1, V2 e V3. Então existe uma correspondência bionívoca aqui, ou seja, para cada vetor V3 está associado uma tripla de números reais. E ao contrário também, você pega uma tripla de números reais, você consegue construir um vetor, um único vetor, que é dado por essa expressão, né? Ou seja, pega esse primeiro número real, multiplica por V1 e assim por diante. Mas o legal é que
Então aqui é uma abuso de notação, não é igual, tá? Mas é a associação que você está fazendo do vetor com esses números reais. É que se você somar os dois vetores W1 e W2, o que vai ser, né? Se você soma aqui, fazendo W1 mais W2, então o que seria? Somar esse vetor com este vetor. Então já vimos propriedade de soma, então você pode trocar a ordem e agrupar, né? Então o que seria? Quem que multiplica o V1 aqui na soma, né? É o A1 mais B1. Então aqui é A1 mais B1. Esse cara aqui multiplica o B1, depois o A2 mais B2. Esse daqui multiplicaria o V2, depois mais o A3B3, ou seja, esse número real aqui que multiplicaria o V3, tá? Então se você soma W1 mais W2, você tem essa expressão. E o legal é que quando você olha a tripla de números reais associados, então quem que é a tripla de números reais associado a este vetor soma, né? Ou seja, esse vetor aqui ele está associado com essa tripla, que é primeira coordenada A1 mais B1, segunda coordenada A2 mais B2 e a terceira A3 mais B3. Ok? Ou seja, então somar, quando você soma os vetores, como é que as coordenadas deles estão relacionadas com as coordenadas originais, né? Então aqui você tinha coordenadas de W1 e de W2. Aí você olhou o vetor soma, né? Tá, quem que é as coordenadas desse vetor soma? É você pegar as coordenadas, a primeira coordenada, somar com a primeira coordenada W2 e assim por diante, né? Ou seja, somar coordenada a coordenada. Ok? E a mesma coisa acontece se você multiplica por um número real. Então, se você multiplica o W1, um lambda W1, então significa que esse vetor é lambda A1 V1, né? Ou seja, esse número real multiplicado por V1, lambda A2 V2, mais lambda A3 V3. Ok? Então, se tinha a coordenada de W1, como que as coordenadas desse novo vetor está associado com as coordenadas de W1? É você pegar esse número real e multiplicar a coordenada do vetor W1, né? Então aqui, as coordenadas desse vetor é o lambda A1, lambda A2, lambda A3. Aqui na base E, ok? Então, fixado uma base, as operações de soma, ou seja, você pode olhar o vetor W1 mais W2, que seria essa expressão, mas também você pode fazer essa operação nas coordenadas. Tá? Então, quem é o vetor W1 mais W2? Ou seja, quais são as coordenadas dele na base E? Essas daqui, ou seja, somar coordenada a coordenada. Então vamos tentar escrever isso. Tudo isso que eu fui falando de observação. Então para cada vetor W, fixado uma base, né? Então fixado uma base. Ou seja, chamar aqui de V1, V2 e V3. Para cada W. Então para cada W associamos a tripla ordenada formada por suas coordenadas, tá? A tripla ordenada
formado por suas coordenadas. Por suas coordenadas, e vale isso que a... Inclusive vamos fazer isso, tá? Ou seja, o W, então não é uma igualdade de vetores, mas é uma notação que vamos utilizar. O W vai ser escrito, ou seja, A1, A2, A3 na base, tá? Então, o que significa isso, né? Isso daqui não é um vetor, tá? É uma tripla ordenada. Mas é uma notação que vamos estar utilizando no curso para simplificar as coisas, mas o que significa isso? Este cara aqui é esse vetor, né? Ou seja, você pega o A1, multiplica por V1, mais o A2, multiplica por V2, mais o A3, que multiplica por V3, tá? Então é este vetor aqui, que é o W, e a gente vai usar essa notação aqui, vetor W e sua coordenada E, tá? Mas tem que sempre, é uma notação e um abuso até de notação que vamos utilizar, mas não tem problema, mas tem que sempre lembrar, né? Isso daqui é um vetor, isso daqui é uma tripla ordenada, então não é igual, mas estamos associando cada vetor com sua tripla ordenada, e ao contrário também, cada tripla ordenada está associada a um vetor, que é dado por isso. E, inclusive, ela respeita essa propriedade aqui, né? Ou seja, W1, então, em uma proposição aqui, né? W1 mais W2 então aqui as coordenadas disso, né? As coordenadas podemos fazer assim já, vai? Ou seja, você tem este vetor aqui, ok? O que é esse vetor? Volto a falar, né? Você tem uma base, então o que é esse vetor? É A1 vezes o primeiro vetor, A2 vezes o segundo vetor e A3 vezes o terceiro vetor da base, tá? Então, quem que é esse vetor aqui? B1 mais B2. Então aqui você tem uma soma de vetores, tá? Quem é esse vetor? É você pegar este vetor aqui, né? A1 mais B1, A2 mais B2, não coube aqui, é igual a A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Ok? Ou seja, então você pega dois vetores, lembrando que é uma notação, né? Então essa tripla ordenada está associada a um vetor, a um único vetor. Então aqui a gente está olhando tanto essa tripla e o vetor como sendo o mesmo objeto, por essa associação. Então você pega este vetor mais este vetor. Quem que é o vetor soma aqui? Será exatamente esse vetor, ou seja, o vetor que tem as coordenadas A1 mais B1, A2 mais B2 e A3 mais B3 com relação à base E, tá? E o segundo fato é que se você multiplica um número por um vetor, então quem que é este vetor? É o vetor que tem as coordenadas lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ok? Volta a... Ou seja, estamos usando essa notação, tá? Não é uma igualdade, isso daqui é um vetor, isso daqui é uma tripla ordenada, mas eles estão associados de maneira única, tá? Então é uma notação, uma convenção que vamos utilizar aí para simplificar um pouquinho algumas contas, tá? Muito bem. E sempre lembrando, né? Então,
isso daqui é um vetor, ou seja, é uma notação para um vetor. E quem que é esse vetor? Esse cara aqui, né? Que se obtém dessa maneira. E aí você multiplica esse vetor por um número. Então quem será este vetor aqui? Será você olhar este vetor aqui, né? Ou seja, o vetor que é você multiplicar o V1 por lambda 1, ou seja, esse é um número agora, lambda 2 e lambda 3. Ou seja, esses dois vetores coincidem. Tá bom? E foi essa justificativa aqui, ou essa observação que fizemos aqui anteriormente. Tudo bem? Então é isso. Ou seja, dado uma base, você consegue para qualquer vetor associar uma tripla ordenada. E aí vamos olhar tanto o vetor como essa tripla como sendo o mesmo objeto via essa identificação, tá? Eles não são iguais, mas é uma identificação. Cada vetor está associado com 3 números reais quando fixado uma base, tá? Olá pessoal, eu acabei terminando o último vídeo antes de dar um exemplo, acabei esquecendo o exemplo, tá? Então voltei aqui para falar do exemplo, já aproveitei e fiz o desenho. Então vamos lá, o que é o exemplo? Você tem um paralelepípedo, ou seja, A, B, C, D, E, F, G e H. E aqui temos 3 vetores, ou seja, o EF, tá? Que é F, E, o EG, e o EA. Então, são esses 3 vetores aqui que estão representados, ou seja, aqui são representantes destes vetores aqui no paralelepípedo, tá? Então, o primeiro fato é que isso é uma base, ou seja, V1, então aqui é o V1, V2 e V3 são vetores linearmente independentes, ou seja, eles não são paralelos ao mesmo plano, tá? Então primeiro é que V1, V2 e V3 chamar aqui de beta, de um B aí diferente, tá? Então isso daqui é uma base. Lembra, a definição de base que significa que eles são linearmente independentes. Então é uma base. E por exemplo, vamos pegar os vetores EG, EH, vai. Então o vetor EH, o EC, por exemplo, e sei lá, EB, vai. E tentar escrever ele como combinação linear desses vetores que começam. Vamos trocar aqui só por colocar aqui H e, vai. Então o que queremos fazer? Escrever estes vetores como combinação linear daqueles caras, tá? Naquela base. Na verdade, as coordenadas dele. Então vamos ver. O HE, por exemplo, então, ou seja, o vetor HE, como é que podemos escrever ele? HE, ou seja, HE é quem é o vetor que sai de H, um representante seria HG mais GE, né? Então, HG é o vetor menos V1, tá? Então, seria menos V1 menos V2, né? Então, aqui seria menos V1, ou seja, o vetor oposto a V1 mais o vetor oposto a V2, menos V2. Ok? Agora, as coordenadas dele, então, e estamos fazendo essa associação, ou seja, o HE pode ser escrito também, ou seja, que número que multiplica o V1, né? Então é menos 1. O número que multiplica o V2, menos 2. E o número que multiplica o V3, que é 0 aqui no caso, tá? Então isso daqui são as coordenadas dele
na base B aqui. Ok? Então você pode representar o HE com essa soma ou com as coordenadas dele na base beta. Pode fazer essa brincadeira aí para os outros, tá? Então aqui é o A, a letra B é o EC, acho que esse é mais tranquilo. Então o EC já fazendo as coordenadas, seria V1, né? Depois mais V2, pegando aquele o FH, que é um representante de EG. Então V1, V2, mais V3, tá? Então aqui é o vetor foca, né? Que é 1, 1, 1, né? Então, coordenadas de EC em relação a essa base é 1, 1 e 1. A letra C é o EB. Então, o EB também você pode escrever como sendo V1 EB, né? Então, V1 mais o FB, né? Que seria você pega o representante de V3, tá? FB é o mesmo vetor que EA, tá? Um representante para o V3 pode ser FB, tá? Então, V1 mais FB é exatamente EB, né? Então, coordenadas de EB é 1. Coordenadas de V2 é 0. E a coordenada em relação a V3 é 1 também. Então essas seriam as coordenadas em relação à base beta. Ok? É um exemplo simples aí, mas só para ilustrar, mas faremos os exercícios aí nas aulas ao vivo, né? Mas vale a pena uma observação que é a seguinte, então isso daqui é uma base ordenada, os três vetores são linearmente independentes. Poderíamos olhar essa base aqui também, trocando a ordem, tá? Então aqui ainda é uma base, vamos trocar só V2 e V1, tá? E V3. Então essa seria a outra base. É uma base porque os três vetores são linearmente independentes, mas as coordenadas dele em relação a essa base mudaria, tá? Então, por exemplo, o HE nessas coordenadas seria quem? Aqui não vai mudar ninguém, né? Tá, fica de exercício aí fazer o HE. O EC também fica de exercício, mas vamos fazer o C só. EB, né, em relação a essa base. Quem que seriam as coordenadas dele em relação à base gama? Vamos lá, EB. EB. Então seria V1, né, mais V3. Então seria a primeira coordenada de V2, ou seja, quem está multiplicando V2 é 0. Então seria 0, 1 e 1, tá? Então aqui seria 0, só trocar, né? 0, 1 e 1. Essas seriam as coordenadas deste vetor nesta base. Então quando você muda a base, as coordenadas mudam, mas o vetor é o mesmo, tá? Ou seja, este vetor EB é o mesmo vetor EB aqui, tá? Agora, as suas coordenadas em relação a essa base beta é diferente em relação a essa base gama. Tudo bem, fica de exercício aí para casa, vocês fazerem o HE e o EC em relação à base gama, tá? Mas serão as mesmas coordenadas. Tudo bem? Então, é um exemplo simples, mas faremos mais exemplos aí nas próximas aulas. E nas aulas ao vivo, tá? Então, até mais, obrigado. E agora sim.